Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Quantos nesta manhã estão felizes e animados pelo poder do Espírito Santo? Amém. Louvado seja Deus. Queridos, é um prazer poder voltar aqui. Eu estive alguns meses pregando nesta igreja. Obrigado pela irmã, a irmã Bia também pelo convite. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus falará no seu coração. Amém. Porque é a palavra de Deus que será aberta. Portanto, neste momento, pegue a sua Bíblia, pode ser no celular, no smartphone, pode ser aí no tablet, ou a Bíblia física, que é a melhor, porque aí você pode anotar, marcar, para junto a gente acompanhar a palavra e sermos preenchidos pelo poder do Espírito do Senhor. Queridos, quantos nesta manhã e nesta semana também tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor? Quantos? Amém. Quantos também nesta semana oraram a Deus pela sua vida espiritual, por transformação do caráter? Quantos fizeram isso? Graças a Deus. Queridos, não só a igreja, ela promove alguns eventos como este, para que nós, como igreja, possamos não só orar só nos 10 dias de oração, não fazer jejuns apenas 10 horas, escolhendo aí um dia, não. Nós temos que fazer isso recorrentemente na nossa vida cristã. O fracasso de muitos cristãos hoje é porque não oram. O fracasso de muitos cristãos hoje é porque não jejuam. O fracasso de muitos cristãos hoje é porque não se colocam na presença de Deus. Por isso que nós, nesta manhã, por meio desta mensagem, nós iremos ouvir a voz de Deus. Amém. Eu sou um pecador, mas Deus me escolheu para trazer a mensagem desta manhã. Então, amém, esqueça os problemas, as dificuldades, os preconceitos, e abra o seu coração para que a mensagem possa transformar o seu caráter, te preparar também para o céu. Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 8, no verso 1, verso 2 e também no verso 11. Romanos, depois do livro de Atos ali, os apóstolos, capítulo 8, verso 1, 2 e 11. Quem encontrou, diga: eu sou feliz. Eu sou feliz. Eu também sou. Então juntos vamos ler a palavra de Deus. Mas antes vamos fazer mais uma oração. Santo Deus, a tua palavra está aberta. Nós queremos nesta manhã ouvir a tua voz por meio desta palavra tão inspiradora para cada um de nós. Por favor, a Deus, que o teu Santo Espírito, que já se faz presente aqui, possa iluminar a nossa vida e que possamos sair daqui preenchidos pelo poder do Espírito do Senhor. Fique conosco, abre o nosso entendimento por Jesus Cristo. Amém. Romanos 8, 1 e 2 diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Verso 11: se habita em vós, ou em algumas traduções, em vocês, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Queridos, o primeiro tópico da mensagem desta manhã é: o Espírito Santo nos habilita para a vida eterna. É impossível nós pregarmos o Evangelho se o Evangelho não for pregado a nós mesmos. É impossível nós falarmos de vida eterna se a vida eterna não nos alcançar. Depois de
Paulo falar em Romanos 7 da sua luta espiritual, Romanos 7, ele fala da sua luta espiritual. Ele fala da igreja de Roma. A igreja de Roma era composta por gentios e também judeus. E no Romanos capítulo 7, Paulo fala da sua luta espiritual. Depois disso, em Romanos 8, ele fala que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quem está em Cristo tem luta, sim ou não? Sim. Mas não há condenação. Por que não há condenação? Porque o Espírito do Senhor que habita no crente, naquele que aceitou Jesus, ele fala, ele testifica no seu coração que você está perdoado pelos méritos de Cristo Jesus na cruz. Então, se você está perdoado, não há condenação para você. Embora Satanás nos acuse. Satanás vai nos acusar de dia e de noite. Esta é a obra de Satanás, é acusar os crentes. Mas nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele testifica com o nosso espírito que nós somos pecadores, sim, mas somos remidos e lavados no sangue de Jesus. Amém. Então não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E veja, é o Espírito Santo também em nós que nos santifica e que nos traz a sua presença e nos mostra que nós temos vida eterna enquanto nós permanecemos em Jesus. Amém. É o Espírito Santo que faz isso. Vou fazer uma pergunta aqui. Quantos nesta manhã estão salvos em Cristo Jesus? Amém. Se você não levantou a mão, você tem dúvida da sua salvação. A salvação não é mérito nosso. A salvação é mérito de Jesus. E se você aceitou Jesus, se você está em Cristo, você tem vida eterna. Amém. Se você não crê dessa forma, então você não compreendeu direito o plano da salvação. A pergunta, aí às vezes a mente fica um pouco meio que anuviada, né? Nós pecamos, somos pecadores. Nós temos uma natureza pecaminosa, essa natureza pecaminosa vai estar em nós até a volta de Jesus. Todos os dias nós temos a luta espiritual, nós enfrentamos essa batalha. Por isso que em Romanos 7, Paulo fala dessa batalha. Só que no capítulo 8 ele fala que não há condenação para aqueles que estão em Jesus. E se você está em Jesus, não há condenação para você. Você peca, você erra, mas o Espírito Santo mostra áreas da sua vida que você precisa mudar. E aí você vai a Cristo, se ajoelha, pede perdão, e você sai da presença de Cristo, da presença do Espírito de Deus, perdoado e com a nova vida. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nós. Mas há um ponto interessante aqui. O Espírito Santo ele nos tira da condenação, porque Romanos 8 fala isso, verso 1. Então o Espírito Santo tira a condenação de nós. E no verso 2 ele diz que ele nos conduz à vida eterna. Quando eu falo vida aqui, não é a vida aqui. Lógico, nós devemos ter uma vida boa, em todos os sentidos da vida, um bom casamento, uma mente aberta para as coisas de Deus, enfim, todas as áreas da vida. Deus ele se preocupa em cada detalhe. Mas aqui fala da vida eterna. Olha o verso 11. O verso 11 fala: se habita em vós, ou seja, em vocês, o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo quem? O Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em nós. Então percebe, é o Espírito Santo que vai nos ressuscitar naquele grande dia quando Cristo voltar. Então perceba que a Trindade, o Deus triuno, eles trabalham em conjunto. O que Deus é, o que o Pai é, o Filho é. O que o Filho é, o Espírito Santo também é. É um Deus que se manifesta em três pessoas distintas. Você quer ver um exemplo? A minha esposa e a minha filha. São três famílias ou uma família? Uma família com três pessoas. O problema aqui é que nós somos seres humanos e nós não pensamos da mesma forma. Mas o Espírito Santo do Senhor, juntamente com o Cristo e o Pai, pensam da mesma forma. Eles têm uma mesma essência. Os três são Deus.
E louvado seja Deus por isso. Amém. Agora perceba, João Wesley, um grande teólogo, ele escreveu o seguinte: a santificação é a vida de Deus na alma do homem. Então, se o Espírito Santo está em nós, além de nos trazer perdão, vida eterna, ele também nos santifica. E aqui está um ponto. Nós estamos manchados pelo pecado. E na medida que nós vamos ter comunhão com Deus por meio, todos os dias, irmãos, todos os dias por meio do estudo da Bíblia, por meio da oração, para a transformação do caráter, o Espírito do Senhor vai nos santificando, vai tirando as tendências pecaminosas da nossa vida. Por isso que ninguém nesta manhã está totalmente preparado para a volta de Jesus. Nós estamos em preparação. E a preparação ela é gradativa e diária. Ela é diária. Então, fique tranquilo. Eu errei, eu pequei. A nossa tendência ela é pecaminosa. Não estou falando que você deve pecar, tá? Mas nós, em outras palavras, alguns teólogos mencionam que o pecado, quando a pessoa aceita Cristo, ou um cristão, o pecado é um acidente de percurso. Quando a pessoa ela está viajando, ela está indo para algum lugar, ela quer sofrer acidente? Ela quer, irmãos? Não. O acidente é algo circunstancial. Acontece. O pecado em nossa vida, na vida do crente, é algo circunstancial. Quem nasceu de novo não quer viver na prática do pecado. Ele não tem prazer no pecado. Porque o pecado é uma ofensa contra Deus e o pecado leva ele à condenação. Então ele não quer viver desta forma. Mas há uma natureza dentro dele, por isso que o Romanos 7 fala isso, que leva ao pecado. Mas tem uma outra natureza que nós recebemos no batismo, o Espírito do Senhor, que está em nós, e que, de acordo com João 16:8, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se você pecou, o Espírito Santo vai te convencer. Filho, não é desse jeito. Filho, você não pode viver desta forma. Filho, você não pode se relacionar com as pessoas que você está se relacionando. Você não pode falar as palavras que você está falando. Você não pode pensar desta maneira. Você não pode viver assim. É o Espírito Santo que faz isso na sua vida. Então perceba, quem está em Cristo tem uma nova natureza também. E estas duas naturezas vão guiar até a volta de Jesus. Então não se surpreenda. No meio deste percurso para a vida eterna você errar. O problema é quando erra e continua no erro. O problema é quando erra e acha que o erro é normal. Esse é o problema. Tem pessoas que vivem uma vida totalmente desregrada. Não tem comunhão com Deus. Come o que quer, bebe o que quer, assiste o que quer, se relaciona com quem quer, assiste o que quer, fala o que quer e depois acha que está em Jesus. É diferente. Uma pessoa que está em Jesus, ela não quer viver desta forma, porque o Espírito do Senhor habita nela. Amém. Esta é a diferença. Por isso que o Espírito de Deus que está aqui nesta manhã, ele quer transformar o seu caráter. Amém. Ele quer transformar você e preparar você e eu para o reino da eternidade. Amém. Não basta conhecer doutrinas. Não basta frequentar a igreja. É necessário nascer do Espírito. E João capítulo 3, versos 5 a 8 diz que nós devemos nascer do Espírito. A vida eterna, segundo o livro de João, no capítulo 17, no verso 3, é conhecer a Deus. Então, se você conhece a Deus e vive para Deus, a vida eterna está em você. O segundo tópico está no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia aí, é um sermão temático. Então, abra aí o livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, no verso 22 e 23. Esse tópico é: o Espírito Santo nos habilita com o seu fruto. Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Todos encontraram? Gálatas, capítulo 5, verso 22 e 23. Diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E olha que detalhe interessante, amigos. Contra estas coisas, estas o que ele mencionou, não há lei. E olha só, quando nós vemos esse texto, que fala muito forte no nosso coração, o verso 22 fala: o fruto é a virtude do amor. E o verso 23, as outras virtudes são os gomos da fruta. Por exemplo, eu vou exemplificar aqui. Quem gosta aqui de macaxeira? Sabe o que é macaxeira? Quem gosta aqui de mexerica? Tangerina, mesma coisa, né? É porque cada lugar do nosso país tem um nome. Isso chama-se variação linguística, né? Cada nome, uma fruta tem um nome diferente em cada estado do nosso país. Então a mexerica é uma fruta, mas ela tem vários gomos, sim ou não? Sim. Vários gomos. Assim é o fruto do Espírito. É um fruto que tem vários gomos. Então o fruto do Espírito é o quê? O que é o fruto do Espírito? O texto aqui? Amor. Amor. Não falou os frutos. Perceba aqui no verso 22, fala, está no singular. O fruto do Espírito. Aí, esse verbo ser, significa que é inerente, é inseparável. O fruto do Espírito é. Aí fala amor, alegria e por aí vai. Então o fruto é o amor e as outras virtudes são os gomos. Depois do amor aí vem alegria, paz, longanimidade e por aí vai. Olha que ponto interessante, amigos. A verdadeira prova de que alguém está cheio do Espírito Santo não está em experiências, não está em falar em línguas estranhas, como alguns irmãos pensam, não está nas suas próprias habilidades, no seu conhecimento, não. Quando você percebe que a pessoa tem um fruto do Espírito Santo do Senhor em sua vida, é a presença destas virtudes aqui. Se a pessoa não manifestar essas virtudes, ela pode até falar que ela é cheia do Espírito Santo, mas se ela não apresentar essas virtudes, ela não é, porque as virtudes do Espírito Santo é demonstrado em nossa vida prática, em nosso testemunho. Se você não tem esses frutos, e todo crente, todo cristão que nasceu de novo, ele tem que nascer também, ou ele tem, melhor dizendo, ele tem que receber esses frutos do Espírito, independente do dom espiritual. A gente confunde muito dom espiritual com fruto do Espírito. Não, fruto do Espírito é uma coisa, dom espiritual é outra. O fruto do Espírito é para a transformação do nosso caráter. O dom espiritual são ferramentas, equipamentos que o Espírito Santo de Deus nos dá para nós trabalharmos na obra. É diferente. Todo crente tem que manifestar o fruto do Espírito em sua vida. Não é falar que tem o Espírito Santo, é viver na prática o fruto do Espírito Santo. E isso é difícil de viver na prática, né? Fácil é pregar. Difícil é viver na prática o fruto do Espírito. Quando alguém te fecha no trânsito, como é que você reage? Com alegria? Obrigado, desculpa. Com paz, quando alguém pisa no seu carro. Então, é lógico que esse fruto, irmãos, não é algo assim que você recebe de uma hora para outra. Lembre-se que nós estamos sendo transformados. Tem irmãos que estão mais adiantados, tem outros que estão menos, mas todos nós estamos na caminhada cristã. O problema está quando a gente sai da presença de Deus. E aí está um ponto. Aqui está iluminado este lugar. Aqui está iluminado porque tem luzes aqui. Eu vou usar uma ilustração diferente aqui. Vamos imaginar que nós estamos aqui à noite. E a noite é escura. E vamos supor que nós estamos todos aqui dentro deste lugar, dentro da igreja. Está iluminado aqui, sim ou não? Está iluminado. Se você se colocar para lá de fora, vamos imaginar que está à noite, você vai se colocando para as trevas. Assim é a vida do crente. Quando ele se afasta da luz, a tendência dele é ir para as trevas, por mais profundo das trevas, até chegar à morte eterna. E o Espírito Santo de Deus quer nos atrair para a sua santidade. Amém.
O Espírito Santo de Deus quer nos atrair para a sua luz e quer transformar a nossa vida, o nosso caráter. É por isso que nós devemos sempre estar estudando este livro, todos os dias. Estar sempre orando a Deus, não para transformar as pessoas, mas transformar você mesmo. Não adianta você orar pelas pessoas se você não ora por você mesmo. Como é que você vai pegar o Evangelho para os outros se você precisa ser ali iluminado pelo Espírito do Senhor? Então você precisa orar por você em primeiro lugar. Analisando os frutos do Espírito, o teólogo John Stott, não sei quantos conhecem, ele separou os frutos do Espírito, ele organizou em 3 grupos. Em 3. Primeiro, os primeiros 3 frutos é o nosso relacionamento com Deus. O segundo grupo é o nosso relacionamento com o próximo. E o terceiro grupo é o nosso relacionamento conosco mesmo. Olha só, o primeiro grupo, amor, alegria e paz. É um relacionamento nós para com Deus. Veja, se nós não recebemos o amor de Deus, nós não vamos amar o nosso próximo. Se nós não recebemos a alegria que vem do Senhor, de acordo com Filipenses 4:4, nós não vamos manifestar, irradiar a alegria para quem está ao nosso redor. E se nós não recebemos a paz de Jesus, de acordo com João 14:27, Romanos 14:17 e Mateus 5:9, nós não iremos irradiar paz para quem está próximo de nós. Então perceba que este primeiro grupo são frutos de relacionamento de nós para com Deus. O segundo grupo, que é o relacionamento de nós para com o nosso próximo. Longanimidade. O que é isso? Paciência. Nós temos que ter paciência com o próximo. Paciência com a esposa, com o esposo, com o irmão da igreja, com o professor, com os amigos. Paciência, longanimidade. Esse termo longanimidade significa ânimo longo. Eu não me estresso por qualquer coisa. E nós vemos esses frutos do Espírito espalhados na Bíblia, pelos personagens da Bíblia. A Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso da terra. Mas depois você vê ele ali batendo na rocha com toda a força. Perceba que se algum momento a gente se afastar de Deus, a natureza pecaminosa, carnal, ela volta a tomar conta de nós. Por isso que é essa luta aqui. A Bíblia fala, eu vou repetindo, que Moisés foi o homem mais manso da terra. Mas você vê Moisés ali ficando bravo em algum momento. Benignidade significa amabilidade, ternura com as pessoas, no trato. Significa também agir com graça, compaixão, como ensinado por Jesus em Mateus 25, verso 35 e 36, que são os atos das ovelhas, daqueles que visitam as pessoas, que estão relacionando com as pessoas, é a benignidade. E a bondade? A bondade é fazer o bem, expressa-se em atitudes concretas de amor ao próximo, como a parábola do bom samaritano em Lucas 10, 25 a 37. Então perceba que esses frutos é relacionamento para com o próximo. E fidelidade? Fidelidade, mansidão e domínio próprio são os frutos que nós temos conosco mesmo. Ou seja, são frutos que nós manifestamos para ter um relacionamento conosco. Veja, se nós não estivermos bem emocionalmente, a gente não vai estar bem para pregar o Evangelho. Então, fidelidade, você deve ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. Tem gente que recebe o salário, recebe o recurso e não devolve os dízimos, e quer receber as bênçãos de Deus. Fidelidade. Se você não é fiel a Deus, você não vai ser fiel à sua esposa, ao seu esposo e às pessoas. Domínio próprio. Está faltando isso na nossa sociedade. Se dominar, aprender a se dominar. Nós somos, todas as vezes, nós somos confrontados. E nós precisamos do domínio próprio. Do domínio próprio do Senhor. Então percebe que esses frutos, esses novos frutos, estão divididos em 3 grupos.
Repetindo: relacionamento para com Deus, relacionamento para com o próximo e relacionamento com nós mesmos. Queridos, há um outro ponto que eu gostaria de destacar. O evangelista, na citação, o evangelista Bill Bright, ele escreveu o seguinte: tecnicamente, este texto de Gálatas capítulo 5, versos 22 e 23, no original grego, significa que há um único fruto do Espírito, que é amor. Este o amor, contudo, é manifesto em nossas atitudes e ações, com alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então perceba que este teólogo também percebe que é um fruto que tem vários nomes aí. E vamos para o último tópico desta manhã. Está aí no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 8. Atos, volte aí um pouquinho umas páginas. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, que diz o seguinte: o último texto desta manhã. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Queridos, aqui nesse texto, esse poder faz duas coisas no crente. Primeiro, nos capacita para testemunhar, no verso 1. E no verso 1 ainda, impulsiona a igreja a levar o Evangelho além das fronteiras. Então veja, em primeiro lugar, a gente viu no primeiro tópico, que o Espírito Santo nos traz vida eterna. Amém. No segundo tópico, nós vimos que o Espírito Santo nos dá frutos. E neste último tópico, nós percebemos que o Espírito Santo do Senhor nos capacita para pregar o Evangelho. Note que há uma gradação. Recebemos a vida eterna, a santificação. Com a santificação, o nosso caráter é transformado, porque se nós temos o Espírito Santo, o nosso caráter precisa ser transformado. E por fim, nós somos capacitados pelo poder do Espírito de Deus, com seus dons espirituais, para pregar o Evangelho. Louvado seja Deus por isso. Amém. No livro de Atos, a palavra, você sabe que Atos foi escrito por Lucas. Lucas não era judeu, era gentil. Mas Lucas, ao escrever o livro de Atos, ele estava escrevendo para um grande homem, estudioso, Teófilo. Você pode ver aí no verso 1 diante. Ele estava escrevendo para Teófilo e ele coloca propositalmente esta palavra poder aqui. O que significa a palavra poder no original? Existem 4 palavras. Eu vou falar aqui rapidamente. A palavra que aparece aqui é a palavra dunamis. A palavra dunamis é que aparece aqui. Eu vou explicar daqui a pouco. Aparece uma outra palavra no Novo Testamento que é exousia, que significa autoridade. Uma outra palavra que aparece é kratos, que significa domínio. E uma outra, energeia, que significa poder atuante. Lucas colocou esta palavra aqui no verso 8, mas recebereis poder, dunamis, propositalmente. Por que ele colocou essa palavra? A palavra dunamis, no livro de Atos, aparece 10 vezes. E significa, esta palavra, significa força ativa, capacidade sobrenatural ou milagrosa de Deus. E essa palavra, amigos, ela é a palavra que deriva de uma língua portuguesa, dinamite e dinâmico. Para que serve a dinamite, irmãos? Para explodir. E quando a dinamite é colocada em algum local, ela explode e ela lança os estilhaços para longe. Essa palavra aqui foi colocada por Lucas para mostrar que quando o Espírito Santo está em nós, tudo que é pecaminoso em nossa vida é arrancado. Amém. Por isso que ele colocou essa palavra, dunamis, dinamite, arranca de nós tudo aquilo que é pecaminoso. E perceba um detalhe,
Jesus aqui, ao falar aos discípulos, ele fala, mas recebereis, aqui Jesus falou aos discípulos, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ele fala em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veja, o Evangelho deveria ser pregado em Jerusalém, na Judéia, e onde mais? Samaria, até os confins da terra. Veja, o Evangelho, irmãos, precisa ser pregado aqui neste bairro em Bom Sucesso. Amém. Em primeiro lugar. Porque se o Evangelho não for pregado neste bairro, não adianta você sair para outro lugar. Precisa ser pregado aqui. E não é pregado pelos nossos lábios, pela nossa palavra, mas pela palavra que vem do alto, que vem do Espírito de Deus, a palavra do Senhor. Perceba, primeiro tem que ser pregado aqui, assim como Jesus falou, em Jerusalém primeiro. Depois é como se fosse como chama? Um espiral. Começa num ponto central e você vai indo para outros lugares. Primeiro, você deve pregar o Evangelho antes deste bairro na sua casa, para os seus familiares, para os seus amigos. Infelizmente, amigos, tem muitos que estão na igreja. Você está, de repente, na escola, na faculdade, no trabalho, nem conhece, nem sabe que você é adventista. Eu não estou falando que você tem que ficar falando, eu sou adventista, hein? Eu sou, não é isso. Mas você deve, primeiro com o seu testemunho. Eu fiquei muito feliz esta semana, que eu estava na escola dando aula, e uma aluna, depois da aula, a aluna falou assim, professor, você é cristão? Eu falei assim, sim. Que igreja você é? Eu sou adventista. Eu fiquei muito feliz com isso. Por quê? Porque as pessoas devem reconhecer que nós somos cristãos. Na maneira de falar, na maneira de se portar. As pessoas precisam saber isso. E esta semana eu tive uma luta muito grande. E receber uma palavra como essa foi confortador, minha vida. As pessoas precisam saber que nós somos cristãos. Amém. Jesus está voltando, irmãos. Amém. E não adianta você dizer assim, eu não tenho capacidade. Não é? Jovens aqui, juvenis, vocês devem fazer a diferença na escola. Fazer diferença na vida das pessoas que estão ao redor de vocês. Por que vocês estão colocando silêncio aí? Porque as pessoas percebem que vocês são desbravadores, sim ou não? E é desbravador para quê? Para pregar o Evangelho. Não é só para falar que tem atividades no clube. O clube de desbravadores existe para fazer a diferença na vida daqueles que não conhecem a Jesus. E não só desbravadores. Eu posso falar aqui também dos aventureiros e outros departamentos também. Não adianta você fazer parte do departamento só por fazer parte de um departamento da igreja e não fazer diferença, não pregar o Evangelho, não adianta nada. Eu não participo da igreja apenas para vir ouvir uma mensagem musical, ouvir uma pregação, não, irmãos. Eu estou aqui para receber a capacitação do Espírito de Deus por meio da sua palavra. E depois que sair daqui, eu tenho que sair lá na rua e pregar o Evangelho. Eu sei que nem todos recebem o mesmo dom. Tem um que tem 1, 2, 3, 4. Mas todos nós temos capacidade de falar o que Jesus fez na minha vida. Você não precisa subir em púlpito aqui, dar um bom estudo bíblico, não. Nem todo mundo tem essa capacidade. Mas todos podem falar às pessoas o que Cristo fez em sua vida. Se você não falar isso, que igreja você está falando? Nós precisamos entender isso. E para finalizar, eu gostaria de falar um testemunho que aconteceu há alguns anos. Eu estava pregando antes, eu era evangelista, remunerado pela igreja, hoje eu sou professor, mas eu continuo sendo evangelista de forma voluntária. E antes eu recebi um nome, eu estava dando estudo bíblico para uma pessoa, eu vou falar o nome aqui, por questão de resguardar o nome dele, e eu vou criar nomes fictícios aqui. Eu estava dando estudo bíblico para o Carlos, e depois que ele ficou muito feliz com o estudo, ele aceitou o batismo e tal, ele falou assim, olha, eu tenho um irmão que está saindo da prisão, eu gostaria que você o visitasse. Eu falei, dá um nome aí, eu vou visitar. Lá em São Paulo, no bairro do Cachoeirinha, especialmente no município de Cachoeirinha, no bairro Imperial. Peguei o contato, feliz da vida, com mais um nome para dar estudo bíblico, fui visitar. Quando
Quando eu cheguei lá, parei meu carro, eu vi um número, então tinha um poste e o número estava no poste. Tinha um beco muito apertado, fui entrando, eu estava com a mochila, fui indo, aí até que tinha um rapaz saindo do beco, acho que ia fazer outra coisa, e eu perguntei, você conhece aqui a casa do Wagner? Um nome fictício. Ele falou assim, é ali. Aí eu entrei em outra porta, no outro beco, mais apertado ainda, e eu tive que me abaixar, irmãos, para entrar na casa dele. O Wagner, ele tinha saído da prisão, ele não tinha onde morar. E o único lugar onde ele conseguiu morar foi no lugar de favor de um amigo. O irmão dele também estava passando por alguns problemas, tinha machucado a perna, sofrido um acidente, enfim. E eu entrei lá, comecei a estudar a Bíblia com ele, ele começou a ficar iluminado, cada tema bíblico, os olhos dele iluminavam, porque ele tinha esperança também da volta de Jesus. Até para resumir aqui, ele aceitou o Evangelho. Ele quis ser batizado. No final ele falou assim, mas Miguel, como que eu vou à igreja se eu não tenho roupas? Eu acabei de sair da prisão agora, eu não tenho roupas. E eu, com poucos recursos ali, peguei um poucos recursos que eu tinha, fui numa loja, comprei uma camisa, uma calça, um sapato, uma gravata, e no outro dia que eu fui dar estudo bíblico para ele, eu falei assim, olha, aqui está a roupa, agora você não tem desculpa para ir à igreja. Eu falei, beleza, muito obrigado. Fomos à igreja. Começou a frequentar os cultos, começou a ficar animado com a mensagem, o Espírito Santo começou a transformar o seu caráter, e eu estava fazendo, depois eu fui fazer evangelismo em um outro lugar. Eu me lembro muito bem nesta época, que o meu telefone tocou. Era um líder da igreja falando assim, olha, aconteceu algo com o Wagner. Você pode vir aqui à igreja? Eu falei sim. Quando eu cheguei lá, o irmão me chamou de canto e falou assim, o Wagner morreu. Eu falei, como assim morreu? Eu estava com ele semana passada. E toda vez, irmãos, que eu estudava a Bíblia com ele tossia muito, tossia copiosamente. Ele estava magro. Depois eu fui à casa do irmão dele, o irmão dele falou para mim, Miguel, meu irmão tinha AIDS. O meu irmão na prisão, quando ele estava lá, ele compartilhava seringas, drogas com os outros parceiros, e ele adquiriu AIDS. E infelizmente ele estava com tuberculose e ele veio a óbito. Mas antes disso, o Wagner aceitou a mensagem. Amém. O Wagner foi batizado. E cada estudo, e cada visita que eu ia, eu via a transformação em sua vida. Queridos, o mesmo Espírito do Senhor que transformou a vida do Wagner quer transformar a minha e a sua vida também. Amém. O mesmo Espírito do Senhor que transformou a vida do Wagner quer transformar a vida dos seus amigos também. Por isso a gente não pode deixar de pregar, porque se eu deixasse de pregar o Evangelho, e se eu ficasse com o preconceito de não ir naquele bairro para mostrar o Evangelho e que há oportunidade de salvação para o Wagner, o sangue dele recairia sobre as minhas costas, porque eu tenho o Evangelho para pregar e não iria pregar por causa do preconceito. Mas eu creio que quando Cristo vier, o Wagner ressuscitará para receber a vida eterna. Amém. Se de fato, irmãos, você quer ser batizado nesta manhã com o Espírito do Senhor, se de fato o Espírito de Deus está aqui, está mostrando áreas da sua vida que você precisa mudar, mostrando que você precisa ser obediente aos pais, aos professores, ser diferente em relacionamento com as pessoas, se você de fato quer que o Espírito do Senhor transforme o seu caráter, eu quero chamar a Jennifer mais uma vez. E enquanto a Jennifer estiver cantando, se você realmente aceitou, só se você realmente quer ser transformado pelo Espírito do Senhor e quer vida eterna, se você realmente quer, enquanto eu estiver cantando, eu peço a você, não pelo pregador, mas pelo Espírito do Senhor, para você se retirar do seu lugar e vir aqui à frente. Porque quando a gente faz esse gesto, nós estamos mostrando não para o pregador, mas para o céu, que eu quero renovar mais uma vez a minha vida com o Senhor. Se você entendeu a mensagem e
quer vida eterna, sai do seu lugar e vem aqui à frente e não deve jogar.